Segundo livro dos Reis, capítulo 3. Eu quero, até o final de semana, divulgar para vocês os assuntos que nós vamos estudar nas próximas quartas-feiras. Mas, para você ter uma ideia, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre vencendo a amargura e o ressentimento. Você sabe que a Bíblia atribui à amargura o poder de nos afastar da graça de Deus? Você sabia isso? Que a Bíblia afirma isso? Que a amargura tem o poder de nos afastar da graça de Deus. Já parou para pensar no poder da amargura? E interessante observar que, às vezes, nós vamos admitindo, convivendo, cultivando a amargura e não nos damos conta disso, de que estamos ingerindo veneno. Alguém disse que é como você tomar um copo de água com uma gota de veneno todos os dias. Você não morre de imediato, não. É aos poucos. Mas a morte é certa. Então, quando cultivamos a amargura e guardamos a amargura, é como se nós estivéssemos tomando todos os dias uma gotinha de veneno. A amargura tem um poder incrível. Então, quarta-feira, nós vamos estudar sobre isso. Como que eu posso vencer a amargura e não deixar que isso crie raízes na minha vida. Nós vamos ter uma quarta-feira em que nós vamos falar sobre crise financeira. Como nós podemos vencer a crise financeira. Também é outra coisa que está aí. Quem nunca teve problema financeiro? Difícil, alguém assim que nunca viveu um tempo assim apertado. Pode acontecer. E aí, como que eu vou fazer? E quando essa crise persiste? O que a palavra de Deus me ensina sobre isso? Nós vamos também, numa quarta-feira, falar sobre o complexo de inferioridade. Quando a gente se sente menor, inferior aos outros. Sentir-se inferior não é bom, na verdade é pecado. Sentir-se superior também. A Bíblia diz: cada um pense de si mesmo na medida que convém. Olha que palavra maravilhosa. O que eu devo pensar de mim mesmo que convém? Qual é a medida que me convém, Júlio? Pergunta boa, não é? O que eu devo pensar acerca de mim mesmo que convém, que é bom, que é saudável, que é condizente com aquilo que Deus pensa de mim? São só alguns assuntos que nós vamos ver. Também vamos ver sobre como enfrentar o luto. Como enfrentar o luto. Eu não me recordo quando que, na minha história, olha aí onde eu vou, hein? De igreja, eu ouvi um estudo sobre isso. Você já ouviu? Eu já ouvi algumas coisas, mas um estudo só sobre isso não ouvi, não. E a melhor maneira de viver, não tenha dúvida, é você estar preparado para a morte. Como que eu posso me preparar para a morte, pastor? Que negócio complicado. Eu não quero nem pensar nisso. Mas essa é a realidade mais certa que existe. Um dia todos nós vamos morrer, as pessoas ao nosso redor vão morrer, vão passar. E aí, como é que faz? Como que eu posso enfrentar isso? Como que é a postura certa? É uma oportunidade sem igual, poucas oportunidades nós vamos ter na vida tão boas quanto essa de testemunhar
da presença de Deus na nossa vida é quando nós estamos diante do quadro da morte. O nosso testemunho tem uma força muito grande sobre isso. Então, esses são alguns dos temas. Interessante ou não, gente? Vale a pena? Então, depois disso, nós vamos ter mais um ou dois só. E vamos voltar para o estudo sequencial da Bíblia. Tá certo? Então, já vá divulgando, mas eu vou divulgar a ordem para que você possa fazer o convite para as pessoas. Às vezes, você tem alguém que está vivendo um momento assim, que se encaixa no tema, e fica mais fácil você trazê-lo quando se trata disso. Eu escolhi hoje um tema, ou melhor dizendo, um texto da palavra dos mais interessantes. Eu não sei se você já leu esse texto, já pensou sobre esse texto. Segundo Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 20, mas, na verdade, a história do texto vai do versículo 1 até o versículo 27. Não vamos ler, para não ficar tão cansativo, então vamos ler do 4 ao 20. Uma das histórias mais interessantes, que talvez você tenha até lido essa história, mas como a gente faz aquelas leituras da Bíblia sequenciais, às vezes a gente passa por cima de uma história e vai para frente sem refletir muito e pensar, isso aqui é apenas mais uma informação. Mas olha que interessante a história desse texto e como as lições são muito práticas para a nossa vida. E sobre esse texto nós vamos falar sobre o tema indecisão. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Às vezes a vida nos coloca em situação que a gente não sabe o que fazer, mas você precisa fazer alguma coisa. E aí? Nós nos encontramos aí num momento de indecisão. Então, esse texto, entre outras coisas, ele nos ensina sobre isso. Como que o homem de Deus agiu diante de uma situação como essa. Vamos ler o texto, então? 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: aí, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe.
Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. De maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Deus abençoe essa palavra e aplique o nosso coração. Amém? Vamos pensar um pouco no contexto. Qual é a história deste texto? O capítulo 3, versículo 1, diz que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel, em Samaria, no 8º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Então, preste atenção, o reino de Israel está dividido aqui em 2 partes. Houve uma época na história que o reino de Israel, Israel se dividiu em 2 grupos. Um grupo, que são as tribos do norte, chamou-se Israel, levou o nome. E o outro grupo, Judá, que era um grupo menor. Embora fossem irmãos, todos de Israel, houve uma época que as tribos se dividiram. Questão política, questão, acima de tudo, de disciplina de Deus na vida do povo, de desobediência, enfim, uma série de razões que agora não é o caso de nós nos tratarmos. O fato é que o povo de Deus está aqui dividido em 2 partes. Em Israel, reinava Acabe. Acabe morreu, isso foi substituído pelo seu filho Jorão. Isso no reino de Israel. Em Judá, na outra parte, estava reinando Josafá. Muito bem. O texto nos informa aí no versículo 2, que Jorão foi um rei muito mau. Porém, a maldade dele não se comparava com a maldade do seu pai e da sua mãe. Então o texto está dizendo para nós, olha, ele era um péssimo rei, mas o seu pai era pior, sua mãe era pior. Então o texto já dá uma referência sobre o perfil de Jorão como líder. O texto nos diz no versículo 4 em diante que um outro reino, o reino dos Moabitas, liderado por um rei chamado Mesa, pagava tributos a Israel. Por que pagava tributos? Porque houve uma época que o reino de Israel conquistou o reino de Moabe. E como conquistados, eles deveriam pagar tributo ao conquistador, no caso Israel. Então, Mesa, todos os meses, iria levar lá os impostos altíssimos ao rei de Israel. Mas chegou um dia que o rei Mesa falou assim, eu não vou pagar mais impostos para o rei de Israel. E o imposto era altíssimo. Vocês viram aqui que ele pagava tributo ao rei com 100 mil cordeiros e lã de 100 mil carneiros. Era um imposto alto. Tá bom de morar no Brasil, esse camarada. O imposto dele era altíssimo, né, Cássio?
Quando Acabe, o rei de Israel, morreu e substituiu Jorão, e houve uma transição de governo, o rei Moabe falou, eu vou aproveitar essa transição e vou me revoltar, vou parar de pagar impostos. Jorão assumiu o rei e se deparou com aquela crise, que um reino não queria pagar mais impostos. Então Jorão pensou assim, eu vou ter que ir lá, conversar com esse camarada. E vou ter que acertar as contas com ele. Então, Jorão passou em revista todo o povo, agora como novo líder, e resolveu ir à guerra contra Moabe. Só que ele quis tirar uma desperto. Na verdade, ele tirou uma desperto. Mandou um recado para Josafá. Quem que era Josafá? Rei de Judá, que era outra parte. Falou, Josafá, vamos à guerra comigo, porque Moabe se revoltou. Josafá, sendo um homem sensível, falou assim, não, nós vamos à guerra sim, eu vou junto com você, porque afinal nós somos irmãos. Nós somos do mesmo povo. Josafá, num ato de grandeza, revelando um pouco do seu caráter, porque Josafá foi um excelente rei em Judá, mostrando um pouco do seu caráter, falou, não, eu vou me associar com você nessa peleja. Essa peleja, essa batalha é minha também. Vai ser minha a partir de agora. Josafá podia simplesmente dizer não, mas ele resolveu se associar com Jorão naquela batalha. Quem era Jorão? Um péssimo rei. Mas Josafá resolveu se associar com ele para ir para a guerra. Muito bem. Jorão, não sei exatamente, porque o texto não diz, aqui a gente faz algumas deduções, mandou ainda o recado para Josafá, assim, Josafá, por que caminho nós vamos? E Josafá, então, determinou o caminho. Nós vamos pelo caminho de Edom. No caminho de Edom, eles encontraram mais um rei que se tornou parceiro nessa batalha. E agora já são 3 que estão saindo para a guerra. 3 que se associaram para a batalha. Quem é? Jorão, o rei de Israel, Edom, que encontraram no meio do caminho, e Josafá, que era rei de Judá. E os 3 saíram com os 3 exércitos rumo a Moabe, para destruir Moabe, para reconquistar Moabe. Então eles vão. A caminho de 7 dias, os 3 exércitos caminhando, acabou a água. E acabou a água para o exército e para o gado. 7 dias caminhando. Imagina que não foi uma caminhada muito curta. Foi uma caminhada longa. 7 dias com exércitos, 3 exércitos. Acabou a água. Não tinha água para o exército nem para o gado. Imagina o problema. O tamanho do problema. Quer dizer, nós saímos, deixamos a nossa terra, vamos para a luta, vamos para a guerra, depois de 7 dias de caminhada não tem água. Isso era um problema sério. E diante desse problema é que você começa a perceber as diferenças. O que nós vamos fazer agora? Nós temos 3 exércitos sob o nosso comando, estamos indo para a batalha e não temos mantimento. O que nós vamos fazer? E a partir daqui você percebe como que o fato de você temer a Deus, servir a Deus e andar com Deus, conforme a palavra, faz diferença. Diante desse momento crítico, o primeiro a se manifestar foi o tal do Jorão. E eu acho que o nome dele combina exatamente com o que ele fez. Jorão, chorão. Que a primeira coisa que ele fez foi reclamar, murmurar. Você observou no texto o que ele fez? Versículo 10, vai me acompanhando. O
que ele fez? Reclamou de quem? Olha aí, por favor, me responda, para vocês participarem. Reclamou de quem? Reclamou do Senhor. O que ele disse? Olha, Deus nos trouxe aqui para nos fazer morrer. Deus nos trouxe aqui para entregar a gente nas mãos do inimigo. Essa é a primeira atitude que você vê, que você percebe no texto do rei, chorão. A segunda atitude, Josafá, diante dessa circunstância, desse problema, diante dessa indecisão, o que Josafá faz? O primeiro reclamou, colocou a culpa em Deus. E o segundo? Olha na sua Bíblia e me responda, por favor. Vamos estudar a palavra, vamos olhar para o texto. Perguntou se não havia o quê? Um profeta do Senhor. Para que ele pudesse se aconselhar, para que ele pudesse encontrar a solução para o problema. De onde veio a resposta a Josafá? Olha aí, por favor. Quem respondeu a pergunta de Josafá? Quem sabia onde estava o profeta? Um servo. Servo de quem? Do tal Jorão, reclamão, chorão. O servo dele se levantou e, ó rei, eu sei onde está o homem de Deus. Então, prontamente, Josafá diz assim, está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, o Jorão, chorão, o Josafá e o rei de Edom fizeram o quê? Desceram para ir ter com Eliseu. Quando Eliseu viu os homens chegando, Eliseu olha para Jorão, o rei de Israel, o reclamão, e fala o quê? Que tenho eu contigo. O que você veio fazer aqui? Eliseu parece que era um homem assim, de poucas palavras. O que você veio fazer aqui? Eu conheço a sua fama. O que você quer comigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Eliseu foi curto e grosso. Vai aos profetas de seu pai e de sua mãe. Porém, o rei de Israel respondeu o quê? De novo. Não, não vou não, porque quem nos trouxe aqui para morrer foi quem? Foi o Senhor. Foi o Deus que vocês servem que nos trouxe aqui. Olha o perfil do Jorão. Então Eliseu responde dizendo o quê? Por causa de Josafá é que eu vou dar atenção a vocês. Porque se não fosse por causa de Josafá, eu não daria atenção a vocês. Eu nem te contemplaria, Jorão. Eu nem olharia, nem tinha diálogo com você, meu amigo. Se não fosse por causa desse aí que está do seu lado, Josafá. Então Eliseu começa aqui num processo de descobrir a vontade de Deus. Qual é a primeira ação do profeta para descobrir a vontade de Deus? Julinho, essa você vai gostar. Você e a Jaqueline vão gostar. Louvor. Hã? Oi? Jaqueline disse que já grifou aqui. Qual foi a primeira ação de Eliseu? Vamos louvar o Senhor.
Traz lá o tangedor, porque eu vou louvar o Senhor. E enquanto esse homem louvava ao Senhor, veio o quê? O poder de Deus sobre ele. Amém? Porque quando há louvor, meu amado, de fato, louvor é o lugar onde Deus gosta de estar. O lugar em que o Espírito de Deus não fica à vontade, é onde há reclamão, onde há murmuração. Esse lugar o Espírito de Deus não gosta, mas onde há louvor, ele sente liberdade para agir. Amém? O louvor preparou o coração do profeta, do homem de Deus. O louvor preparou o coração de Josafá. A música como instrumento de Deus, que coisa maravilhosa. Eu acho interessante que o texto diz que enquanto ele tocava, veio o poder do Senhor. Enquanto ele tocava. E então, em seguida, a ordem clara de Deus. A ordem clara de Deus. Uma ordem clara, porém uma ordem meio que absurda. Fazei covas nesse vale. E não são poucas não, façam muitas covas e covas no vale. Porque Deus está dizendo que não vai ter vento, não vai chover, mas o vale vai se encher de água. E então vocês vão beber à vontade, vão dar para os animais. E se preparem, porque isso ainda é pouco diante do que Deus vai fazer. Porque Deus ainda vai entregar o inimigo nas mãos de vocês. Amém? E para completar esse processo, observe que houve aqui, em seguida, mais algumas diretrizes, mas no versículo 20 tem uma coisa maravilhosa. Pela manhã, isso foi a noite inteira, pela manhã, o que aconteceu? Aí eu quero que você olhe para o texto, você vai me responder o que aconteceu dentro desse processo de descobrir a vontade de Deus. Hã? Meu amado, olha que coisa maravilhosa. Ao apresentar-se a oferta de manjares, um milagre aconteceu. O texto faz questão de dizer que foi quando começou a se apresentar a oferta de manjares, foi que o milagre aconteceu. O texto faz questão de dizer que ao apresentar-se, é uma ação contínua. Não foi antes, não foi depois, foi durante. Passaram a noite toda aguardando em obediência. E pela manhã, eles decidiram, mesmo diante daquele clima difícil de insegurança, eles resolveram cumprir as obrigações deles diante de Deus. Vamos oferecer oferta de manjares, vamos cultuar a Deus. A decisão de servir a Deus, apresentando a oferta, veio antes do milagre. A decisão de oferecer oferta veio antes do milagre. Até porque, né, meus irmãos, fazer um culto de ação de graças depois que o milagre aconteceu, até incrédulo faz. Mas fazer um culto de ação de graças antes do milagre, só crente. Porque imagine só o papo que deve ter rolado lá nos bastidores, mas nós vamos oferecer essa oferta de manjares e se não acontecer? Eu tenho a impressão que o tal do Jorão deu muito trabalho. Ele deve ter falado. Falou, Josafá, você pode aí fazer o que você quiser, mas eu estou fora, porque fazer cova no vale,
Isso é uma loucura. Josafá, nós estamos diante de 3 exércitos, nós somos reis, nós vamos ser humilhados. Nós somos reis, nós estamos acostumados a batalhas grandes, Josafá, e nós vamos agora obedecer o profeta, fazer cova no vale. E ainda por cima, Josafá, o tal do profeta falou que não vai chover e não vai ter nem vento. E você vai fazer cova e você vai apresentar oferta de manjares? Estou fora. Mas Josafá fez. E o milagre aconteceu. Quais as lições que nós podemos tirar desse texto aqui, caminhando já para a gente ir concluindo? Em primeiro lugar, meu amado irmão, quando você sair à batalha, pense bem com quem você vai se associar. Quando você sair à batalha, pense bem com quem você vai se associar. A única coisa que Jorão fez certo foi chamar Josafá. A única coisa. E eu vou dizer um negócio para você. Nesse sentido, Josafá correu um sério risco. Foi para a guerra com um incrédulo. Foi para a guerra com um homem que era mau. Se associou com um homem que não temia a Deus. Risco demais. A palavra de Deus disse para você tomar cuidado com as suas associações. Tomar cuidado com quem você anda. Tomar cuidado com quem você se associa. Com quem você faz aliança. A Bíblia, quando fala do casamento, ela fala de uma aliança que precisa ser feita entre 2 pessoas que estão debaixo do mesmo jugo. E essa palavra serve para todas as nossas associações. Um presbítero me procurou depois do culto e disse assim: pastor, quer que o senhor ore por mim? Porque eu estou em vias de fazer um bom negócio, um grande negócio. Eu falei, claro, meu irmão, vamos orar. Entramos na sala do fundo do templo, fomos orar. E antes de orar eu falei assim, conta para mim que negócio é esse. Ele falou assim, pastor, arrumei um sócio e nós vamos montar uma empresa, uma indústria de confecção, vamos fabricar, vamos vender, eu estou cheio de esperança com esse negócio. Eu falei, mas quem é o seu sócio? E aí ele parou e coçou a cabeça e falou assim, o senhor não conhece ele não. Eu falei, de que igreja ele é? Aí ele falou assim, pastor, ele não vai na igreja não. Mas é um cara bacana, um cara bom. Eu falei, sai fora. Como assim, pastor? E esse irmão, com quem eu já convivia há muito tempo, era de um espírito meio duro. Quando eu falei para ele sair fora, ele não gostou. Eu falei assim, eu vou orar por você, mas você está entrando, está fazendo uma coisa que Deus não gosta, que Deus não ensinou. Você está se associando com o incrédulo. Não, mas ele é bom. Eu falei assim, você está procurando levar a sua vida com Deus a sério. Você se converteu, Deus arrumou sua casa, arrumou sua vida, você está tentando arrumar seus negócios. Eu vejo que para tudo que você vai fazer, você pede direção de Deus. É verdade, pastor. Eu quero fazer um negócio segundo a vontade de Deus. Eu falei, pois é. Você já parou para pensar que no dia a dia, essa pessoa com quem você vai se associar não pensa a mesma coisa que você pensa sobre os negócios, sobre como conduzir os negócios, sobre como conduzir as coisas? Ele falou, não, pastor, mas aí nesse caso eu vou fazer valer a minha parte. Eu falei, não vai dar certo, porque ele vai brigar com vocês, vocês vão brigar. E ele não gostou mais, ele torceu o nariz quando eu falei. Porque tem hora, meu amado irmão, que você como crente se coloca numa situação difícil. Você tem que falar aquilo que a pessoa não vai gostar de ouvir. A gente procura as melhores palavras, mas tem hora que não dê. Porque a pessoa já pôs um negócio na cabeça e quer que você abençoe o que ele está fazendo. Eu falei, eu vou orar para Deus ter misericórdia de vocês dois. Eu orei, ele não gostou. Meu irmão, eu não me recordo exatamente o tempo, mas foi pouco tempo, talvez uns 2 ou 3 meses. Ele me convidou para uma reunião,
onde eles estavam tentando desfazer a sociedade. E eu me recordo como se fosse hoje. Nós sentamos numa grande mesa, ficou um do lado e um do outro, e eu no meio. Que vontade de dar um couro nele. Sabe aquela vontade que te dá de falar assim, eu te avisei, seu miserável. E você ainda me traz para essa reunião. Meus irmãos, o homem estava do outro lado da mesa, com a cara brava. Eu falei, esse homem, ele vai ter um infarto. Ele estava bravo, ele está nervoso. E do outro lado, o meu irmão da igreja lá também, bufando. E eu no meio. Eu falei, vai sobrar um tapa para mim agora mesmo aqui. E eles demoraram a desfazer o negócio, foi difícil, teve briga, teve confusão e ele tomou prejuízo por causa disso. Estou te contando uma ilustração. Uma experiência que eu tive e podia te contar outras. Às vezes, parece bom o negócio, tem todos os sinais de que é um negócio bom. Mas quando desobedece, vai de encontro a um princípio da palavra de Deus, é um sinal claro que você não deve fazer. Você está lembrado de Abraão e Ló? O que aconteceu? Ló olhou e falou assim, não, esse aqui é o melhor. Julgou pelas aparências. E Abraão falou assim, não, então essa pior parte é minha. Pode escolher. Ló julgou pelas aparências e escolheu o mal. Abraão, pelas aparências, ele pegou o melhor lugar. Mas o tempo mostrou que a escolha de Abraão foi a melhor. Você conhece um pouco dessa história. Então, esse texto me ensina aqui, cuidado com as associações. Porque durante essa caminhada para a guerra, Josafá sofreu com esse homem. Porque o texto, irmãos, ele não conta tudo, mas você pode imaginar como é que foi essa circunstância. Josafá, um homem temente a Deus, ouviu o Jorão virar para ele e falou assim, foi o seu Deus, o Deus que você serve, que nos trouxe aqui para morrer. Falou 2 vezes, para ofender ele. Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui. O nosso mundo, meu mundo e o seu, ele sempre será povoado por basicamente 3 tipos de pessoas. Aonde que você estiver, sempre existirão 3 tipos de pessoas. O pessimista, que é aquele que vai achar que não vai dar nada certo, vai dar tudo errado. Destruidor de sonhos, que não olha para a vida na perspectiva da fé. E tem aquele também, comodista. O que é o comodista? Tanto faz, o que vocês resolverem aí está bom para mim. O texto não aparece a manifestação de Edom. Você viu aí? Edom não falou nada. Jorão falou assim, nós vamos morrer. Edom ficou calado. E Josafá falou, não, nós vamos buscar a Deus. 3 tipos de pessoas sempre vão estar do seu redor. Seja na igreja, seja fora da igreja. Se Deus colocou para você uma tarefa, você pode esperar, meu amado irmão, que o pessimista vai aparecer. Principalmente se você for um visionário, um sonhador, vai ter alguém que vai acordar na sua porta para furar o seu balão e falar assim, você está maluco, isso vai dar tudo errado. E uma coisa sem pé e sem cabeça, um pessimismo, uma falta de fé que não tinha a mínima base. E você vai ter aquele que vai falar assim, o que vocês resolverem aí está bom. Eu tenho medo de gente assim, porque se der certo, ele vai fazer o quê? Tamo aí, hein? Valeu, tamo junto. Falei? E se der errado? Ele falou assim, você pisou na bola. Nós te seguimos,
E você fez errado. Sempre. O Jorrão convidar o Josafá, justamente para Deus mostrar a diferença do homem de fé e converter ele, não? Sim, ué. Deus cumpre os seus propósitos até através dos nossos erros, das nossas furadas. A única coisa que Jorão fez certo, Daniel, foi chamar Josafá. Porque Josafá errou quando se associou com Jorão. Mas Jorão fez muito bem quando se associou com Josafá. E é o que eu e você precisamos fazer. Você quer ser abençoado, anda com gente boa. Você quer ser abençoado, faça bons amigos, crentes, tementes a Deus. Tenha gente boa. Você sabe o que eu estou falando, sabe? Amém? O que eu estou falando com gente boa? Aquela pessoa que você sabe que tem bom senso, equilíbrio, experiência, vida com Deus. Anda com essa pessoa, faça amigos. Sim. Existem muitas coisas que eles jogam a culpa em Deus. Eles fazem umas coisas erradas. Não, mas não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Mas ele não pensou também em fazer aquilo. Claro. No momento que ele ia fazer. A outra coisa, ele fez aquilo errado, é obra do Satanás. Maligno. É. Então, ele não pensou. Então, sempre tem que jogar a culpa em Em alguém. alguém. Quando a coisa apertou, Jorão jogou a culpa em Deus. Agora, é isso que eu quero mostrar para você. A visão humana, carnal, a visão também humana, carnal, no comodista, que não quis correr risco. Porque, gente, um dos problemas, por que somos indecisos? Porque nós temos medo de correr riscos. Esse é um dos problemas do indeciso. Já viu alguém assim? Chega na hora de tomar decisão, a pessoa esfria a mão, começa a suar frio, não sabe o que faz, paralisa. Porque uma das coisas que o medo faz, o medo de correr risco, paralisa você. Medo de correr risco paralisa. Você não vai para frente, você não vai para trás. Josafá é um extraordinário exemplo de alguém que não teve medo de correr risco. Faça covas e covas. Deus mandou? Vou fazer. Ô Josafá, isso é uma loucura, você é um rei. Deus mandou, eu vou fazer. E se der errado? Corro o risco. Mas eu faço o que Deus mandou. Vou correr o risco. Irmãos, ninguém na vida vai para lugar nenhum se não estiver disposto a correr risco e errar. Ninguém. Todas as pessoas bem-sucedidas correram risco e erraram. Não tem ninguém bem-sucedido de nenhum ponto de vista, seja religioso, seja econômico, seja político, que não correu risco e que não errou. Agora eu falo para você, quem não errou é quem não tenta, quem tem medo, quem não corre risco. Não casa porque não quer correr risco, não compra porque quer correr risco, não vende porque não quer correr risco. E às vezes, meu amado irmão, você que ainda não é pai ou que já é pai, vai ser pai, nós, às vezes, não preparamos os nossos filhos para tomar decisões. Nós somos os primeiros a encher a cabeça dos nossos filhos de medo. Por causa da nossa insegurança. Formamos pessoas indecisas.
Eu conheci uma moça cheia de muitas virtudes, muitas qualidades, mas extremamente tímida. Quando a gente conseguia conversar com ela e se aproximar dela, você percebia que era uma moça cheia de muitos dons, talentos e capacidades. Conhecendo essa moça, eu descobri que o sonho dela era ter um carro. Porque muitas coisas ela não conseguia fazer porque não tinha um carro. Precisava do carro. O pai não levava, a mãe não levava, e chegou um ponto na vida dela que ela precisava de um carro para se locomover. Mas tinha muito medo de tirar carteira de motorista. E aí, depois de um tempo convivendo com ela, eu comecei a falar com ela. Falei, você precisa tirar a carteira. Pastor, mas não vai dar certo. Vai, tira a carteira. Você é uma moça inteligente, vai, e começamos. Os amigos falando. Tirou a carteira, foi uma festa. Pastor, agora tem que comprar o carro. Falei, hora que Deus vai colocar um carro bacana. E encontrava o carro, e aí, já comprou o carro? Ai, pastor, estou tão insegura, estou tão com medo. Falei, ora, conversa com as pessoas, troca ideia. Quanto de dinheiro você tem? Ah, eu tenho tanto, e tanto. Que carro que o senhor acha que eu devo comprar? Falou, eu acho que esse carro é bom, dei umas dicas para ela. Conversa com fulano sabe muito de carro, conversa com ele. Ela foi com muita dificuldade, conversou e resolveu comprar. Comprou um Fiat, mais uma maravilha o Fiat dela. Comprou o Fiat. Chegou um dia na igreja pulando, alegre, pastor. Pulando não, porque ela não é de pular. É dessas pessoas que têm uma bênção e se alegra quietinha, de tão tímida. Que maravilha, foi lá me mostrar o carro dela. Falou, pastor, o problema é que agora... Não, aí passou o tempo. Estou vendo ela a pé. Eu falei, cadê o carro que eu não vejo você com esse carro? Deixa de ser pão dura, põe combustível nesse carro e anda. Vamos passear no carro. Pastor, eu estou morrendo de medo de sair na rua. Eu falei, cadê o carro? O carro está lá na garagem. Eu falei, eu não acredito numa coisa dessa. Está lá na garagem, pastor. Marquei uma visita na casa dela. Eu falei, eu vou tomar um café lá na sua casa, quero dar uma volta com você nesse carro. Cheguei lá na casa dela, sentei, primeira vez que fui na casa dela, os pais dela me receberam. Conversa vai, conversa bem. Eu falei, pois é, a fulana comprou o carro, que bom, né? E aí a mãe olhou para o pai olhou para a mãe e falou, ah, pastor, mas nós estamos com tanto medo dela sair com esse carro. Porque o senhor já viu, né, pastor? É perigoso, uma moça sozinha no carro. O trânsito está muito perigoso. Depois, se acontece alguma coisa, pastor, o que essa menina vai fazer? Gente, e a mulher falou, e o homem falou, e só dificuldade. Eu olhei para a moça já estava de cabeça baixa. E aí, meus irmãos, Deus me mostrou o que estava acontecendo. Chamei ela no canto, falei, vamos dar uma olhada no carro? Eu falei assim, eu sei por que você está com medo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque o seu pai e a sua mãe já puseram na cabeça que você não vai ter condição. Ela falou, pastor, desde criança é assim aqui em casa. Eu não faço nada, pastor. Eu tenho medo de casar, eu tenho medo de ter carro, eu tenho medo de andar de carro, sou doida para casar. Estava lá o carro. Então, às vezes, meus amados irmãos, nós criamos nossos filhos assim, com medo. A coisa foi tão forte que ela não conseguiu andar no carro. O carro ficou lá na garagem. Um dia ela me ligou e falou assim, pastor, eu fiquei sabendo que o senhor está querendo comprar um carro. Eu falei, estou mesmo. Ela falou assim, pelo amor de Deus, compra meu carro. Eu falei, você está brincando? Ela falou assim, pastor, compra meu carro, não vou ter condição de sair. Não vou ter condição de sair, não vou sair. E o carro está lá em casa parado, pastor. Compra o carro. Fui lá de novo conversar com o pai e com a mãe dela. Pelo amor de Deus, pastor, ajuda a gente a vender esse carro. Comprei o carro dela. E falei com ela, falei assim, a hora que você criar coragem, eu te vendo o carro de novo. Carro é uma maravilha, gente. Carro bacana.
bacana, bom demais, econômico. Eu falei para ela, falei assim, agora, se não conseguir fazer você dirigir, mas pelo menos casar, em nome de Jesus, eu vou fazer você casar. Graças a Deus, isso ela conseguiu. Mas foi uma batalha, gente. Foi uma batalha muito querida, muito amiga, até hoje, muito amiga. Uma pessoa de um potencial enorme, mas presa e amarrada. Porque, além da natureza da pessoa, muitas vezes propiciar a indecisão, em casa o ambiente é terrível. Já parou para pensar, você como pai, como é que você cria seus filhos? Você prepara o seu filho para correr risco, ou você fala, menino Deus, pelo amor de Deus. A minha filha veio para morar comigo depois de estudar muitos anos fora. Depois de um ano aqui em Uberlândia, não conseguiu se adaptar. Pai, quero voltar para São Paulo. Que terrível foi para nós. Minha filha, você vai voltar para São Paulo para morar onde? Vou morar com a amiga. Já conheci a amiga. Falei, mas você vai fazer como? Você não tem trabalho? Falou, pai, eu só quero 1 mês. Me dá 1 mês para me morar lá e para me arrumar o trabalho. Você não precisa me ajudar? Nada. Falei, e o aluguel? Falou, não, ela já me deu o aluguel, só comida. Quero tentar 1 mês. Reuni com a mãe, eu, Jaqueline, vamos orar. Você não quer ficar mesmo? Não quero, quero tentar. Isso não der certo? Não sei. Vai embora. O senhor me apoia? É claro que eu te apoio. Vai embora. Um coração assim, né? O dia que nós fomos visitar ela, nós ficamos apavorados, porque, gente, o espaço em que ela morava e fez a cama dela, eu falei, não tem condição. Não tem condição. Isso aqui. Fazia 1 mês lá. Nesse mês ela arrumou um emprego. E a vontade, gente, de mandar voltar para casa. Vamos embora para casa. Você é doida. Porque o coração de pai, né, quer ali segurar. Hoje, queridos, eu olho para trás e agradeço a Deus o dia que eu e a mãe falamos, vai embora. Porque está realizada profissionalmente, está num trabalho dos sonhos, está com um salário maravilhoso e está pensando em casar daqui a uns tempos. Pensando na frente. E todas as vezes que eu vou visitá-lo, ela vem e fala, minha filha, a hora que você quiser, a caminha está aqui. O quartinho está aqui. Pai, vou ficar por lá. Minha vida. Todas as vezes, viu, Cássio, eu ameaço. Vamos voltar? Não. Vou ficar lá. Mas é a minha vontade. O tempo todo você fala, foi fácil, nada. Mas está lá feliz, seguindo a vida dela. E se eu fosse um pai inseguro? Estava aqui debaixo da minha asa. Debaixo da asa da mãe. Podia dar errado? Claro que podia dar errado. E eu falei para ela, minha filha, agora que você tem que correr risco, você não tem um passarinho para dar água. Vai embora, tenta, se vira. A hora que a coisa apertar mesmo, você me liga, que a gente dá um jeito. Mas ela é durona, só liga no último caso. Mas está lá. Está lá se virando. Toma as decisões sozinho e erra. Já errou? Já. E quem não errou? Eu nunca errei, você nunca errou? Por que os nossos filhos não podem errar também? Eles têm que errar, gente. E nós, como pai, vamos fazer o seguinte, meu filho, você errou, levanta e vamos de novo. Não fica apontando o dedo, dizendo assim, eu te disse que você não ia dar certo. Não. Faz diferente do que fizeram com você, errou. Você fala, vamos de novo, levanta a cabeça e vamos errar de novo. Vamos errar a 3ª vez, vamos errar a 4ª vez, mas nós estamos juntos. É assim que a gente cresce. Eu tenho a impressão, meus amados irmãos, que Josafá foi um homem que desde sempre teve um caráter assim.
teve bons exemplos. E quando precisou correr risco, ele correu. E graças a Josafá, os 3 exércitos se salvaram. Graças a ele. A importância de um homem crente e temente a Deus no lugar, a sua importância no lugar onde você está. Porque quando todo mundo, gente, quiser pular fora do barco, você é a pessoa que vai dizer, vamos buscar Deus. Buscar Deus? Vamos buscar Deus, porque Deus fala. Deus é que dirige a nossa vida, vamos buscar Deus. Vamos pedir a direção de Deus. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas e se der errado? Nós temos que correr riscos. Nós temos que correr riscos. E Deus honra quando, pela fé e com base na palavra de Deus, nós corremos riscos. Que coisa maravilhosa. Eu quero terminar mostrando para você como que foi o processo da revelação de Deus. Primeiro, louvor. Segundo, obediência à palavra. Terceiro, a sua obediência se manifesta através da fé. E a sua fé se manifesta através da sua obediência. Estas duas coisas andam juntos. Fé e obediência. Eu tenho fé, então obedece. Não, eu sou obediente, então é porque você tem fé. Fé e obediência são 2 lados da mesma moeda. Quem tem fé, quem crê na palavra, obedece a palavra, faz de acordo com a palavra. E foi o que aconteceu com Josafá. A fé de Josafá não era uma fé teórica. Josafá não era um crente teórico. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Mas é um absurdo fazer covas nesse vale, e muitas covas. Não vai chover, não vai ventar, Josafá, mas Deus mandou fazer. Você já esteve diante de uma situação onde o seu amigo, alguém próximo a você, já tinha feito tudo que podia, pediu a sua opinião, e você teve medo de falar para ele, vamos orar? Já teve medo? Medo da pessoa falar assim, mas eu trago para você um problema e você me chama para orar? Já viveu uma situação assim? Onde tudo que você tem que fazer é convidar a pessoa para orar e estimular a fé. Isso acontece muito com a gente como pastor. A pessoa traz um problema achando que você tem a solução, você fala assim, eu não tenho a solução. A única coisa que eu posso te dizer é, vamos orar, porque Deus vai te mostrar. Porque Deus vai fazer milagres. Deus vai mudar. E se não mudar, hein? É risco que você tem que correr. Risco. A vida é assim. E se correr o risco, meu irmão, e não der certo, vai de novo. Porque é assim que a gente aprende a tomar decisão na vida da gente. O processo de tomar decisão na vida da gente envolve isso. Correr risco, errar e voltar. Isso também é uma coisa que se chama caráter. Caráter não é a pessoa que nunca tentou, não é a pessoa que nunca errou. Não, caráter é a pessoa que não desiste. Isso é caráter. Então, quando a gente fala em indecisão, há todo um contexto. Às vezes você não foi criado num ambiente assim, que seus pais te deram a maior força, e você cresceu num ambiente de medo. Então, o seu desafio é maior. Mas você pode mudar essa história. Você pode mudar essa história. Você não precisa ser assim. Deus está te dando a oportunidade de você conhecer a Deus, se relacionar com Deus e virar o jogo. E ser bênção para as pessoas. Josafá foi bênção. Porque teve coragem de tomar uma decisão na hora difícil. Hora difícil. 3 exércitos, 7 dias de marcha. O que nós vamos fazer, Josafá? Josafá podia propor tanta coisa, mas não, vamos buscar a Deus. E quando buscou a Deus, veio uma ordem tão absurda.
E o resultado foi extraordinário. Vocês viram o que aconteceu? Quando ele se levantou para oferecer oferta de gratidão a Deus, o milagre aconteceu. O versículo 21 ao versículo 27 mostra como foi aquela vitória. Também uma vitória cheia de coisas sobrenaturais. Não vamos ler o texto, que o texto é longo, mas depois você confere aí como que Deus honrou a fé de Josafá e aquela decisão corajosa. E o rei Moabe perdeu a batalha, foi envergonhado. E o versículo 27 diz que o vexame, a vergonha desse inimigo foi tão grande que ele cometeu a loucura de sacrificar o próprio filho. De tão desesperado que ficou. Deus honrou o profeta, que teve a coragem de tomar uma decisão por Deus. Amém? O que Deus falou ao seu coração nesse texto? Os pessimistas, os comodistas, sempre vão estar aí, de plantão. Então, fique esperando, eles vão estar. Isso não é uma condição não, gente, eles vão estar. Olhe para os desafios com fé, busque a solução em Deus, permaneça firme, porque Deus vem ao nosso encontro. Uma coisa que nós não destacamos aqui, mas aqui ainda há tempo para fazer, é que Josafá não teve medo de pedir conselhos. Josafá não teve medo de pedir conselho, não teve vergonha. Ele era rei, mas ele falou, não, eu vou consultar o profeta. Não teve medo. Ele era a maior autoridade. Ele não teve medo de dizer assim, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Que exemplo. Porque às vezes nós temos situações na nossa vida que nós precisamos pedir conselho. E se você abrir os seus olhos, tem gente boa do seu lado para dar bons conselhos. Tem ou não tem? Tem gente boa do seu lado para te dar bons conselhos. Sempre tem. E às vezes vem de onde você menos espera. Porque veio a resposta através de um servo. A pessoa mais simples foi usada por Deus. Para dizer assim, ó, eu sei aonde fica o profeta. Aquele servo foi um instrumento de Deus. Talvez, se Josafá fosse um rei arrogante, Josafá teria dito assim, fica quieto aí. Essa conversa é entre nós aqui, reis, e você está dando palpite, fica quieto. Quem é você para dizer alguma coisa? Não é verdade? Josafá poderia ter se comportado de maneira arrogante. Não, essa decisão é minha. Mas não, Josafá deu ouvido ao servo. Josafá buscou aconselhamento no profeta e tomou a decisão certa. Você está indeciso, você está num momento difícil da sua vida e nós passamos por isso mesmo, que a nossa vida é uma sequência de decisões. Tudo na vida envolve decisão. Todo momento. Você está indeciso? Busque a Deus. Se aconselhe com pessoas certas e tome a decisão. Corra o risco. Tem gente boa do seu lado que Deus vai usar para falar com você. A própria palavra de Deus fala. Deus fala, gente, conosco. Ele dá convicção para a gente daquilo que nós devemos fazer. Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu faço essa faculdade? Será que eu não faço? A vida é assim, decisões e decisões. Será que eu vou ter filho? Não vou? Vou ter 2? Vou ter 3? Deus quer nos guiar sempre para as águas de descanso, para as águas tranquilas. Ele é guia. Então fale com Ele, que na hora certa a palavra vem. A resposta de Deus para a nossa indecisão, ela exige de nós esforço. Porque às vezes a gente não quer se esforçar. A gente não quer orar, não quer ler a palavra, não quer pesquisar, não quer pensar, não quer chorar na presença de Deus. Esse é um problema que às vezes nós enfrentamos.
Nós estamos no tempo de terceirização das coisas, né? Eu preciso tomar uma decisão importante, então eu vou pedir alguém para orar por mim. Não, antes de você pedir alguém, ore você. Chore na presença de Deus. Que Deus vai te dar a resposta certa. Amém.